Aleluia, glória a Deus. Vocês estão bem, irmãs? Eu estou muito bem. Aleluia. Como Deus tem sido maravilhoso, zeloso, cuidadoso, amoroso, sabe? Deus, Ele tem feito muito mais daquilo que pensamos. Daquilo que, às vezes, até a gente, com a nossa mente humana, quer desejar. Ele tem muito mais. Não é verdade? E vocês estão lindas, viu? Mulheres lindas, mulheres guerreiras, né? Mulheres virtuosas no Senhor, mulheres cheias do Espírito de Deus. Vocês também que estão em casa, peguem junto, comece a compartilhar, a convidar, mande o link para a família, para as suas famílias, os seus colegas, suas colegas, chama lá, dá um ok, tá certo? E vamos interagir, tá bom? Eu estou aqui, ó, assistindo online. É online o nome, né? Enfim, quando a minha internet pega e outra não pega. Mas nós estamos aqui, amém? Vamos lá, Jesus é bom em todo o tempo e o tempo todo, amém? Meu esposo está aqui também, ó. Descobri. Sabe, esse mês, o tema, né, da ministração é realidade da nova criação. Cadê os homens? Eu queria que eles, se eles quisessem ficar lá atrás, mas para ouvir, era bom. Se quiser, tá certo? Mas eles fiquem à vontade. Porque vai ter um período que eu acho que eu vou precisar dos músicos. Realidade da nova criação. E eu fui meditando nisso, né? Que eu fiquei sabendo que ia ministrar um pouco tempo. Não é? Mas me veio uma pergunta. Lá, antes dessa pergunta, de eu expor a pergunta, lá no... deixa eu dizer logo, né? Eu estou de sandalinha, porque eu sofri um pequeno acidente hoje no comércio e meu pé não está em condições de usar sapato nenhum. Mas eu estou bem. Amém? Somos mais que vencedores sobre todas as coisas. Aleluia. Lá na apostila do Rema, na matéria realidade da nova criação, logo no comecinho, ele diz assim: ser nova criatura é o princípio de tudo num relacionamento com Deus. Sem isso, não teremos nenhum contato ou manifestação nele em nossa vida. E se não entendermos isso, perderemos a essência desse relacionamento. Se você não entender quem você é em Deus, que hoje você vive uma realidade de uma criação diferente, não é a criação do passado, a velha criação, mas é realidade de uma nova criação. Diga comigo, realidade de uma nova criação. Então, você tem que entender. Então, para entender isso, eu estava meditando, eu digo, para entender, a gente tem que expor um pouco o que é a velha criação. Não é verdade? Porque, às vezes, a gente passa por problemas na vida que traz à tona coisas antigas e a gente, infelizmente, se envolve com aquilo dali em um momento e depois a gente diz assim... Mas misericórdia, hoje eu sou uma nova criatura. Mas você já se envolveu com a velha criatura. Então, a gente tem que entender que a gente é uma nova criação. A gente não pode se envolver com isso. Né? E eu nem disse a Neide, mas eu me lembrei agora. Eu hoje fui no design, né? Sobrancelha. E eu convidei Rayane. Rayane me contou um testemunho que aconteceu ontem, Rayane. Sexta, quinta, com ela, e eu queria que ela expor aqui um pouco isso. Ela pediu permissão, eu peço permissão a Neide, rapidinho, um testemunho que envolve justamente uma mudança, onde Deus trabalhou na vida de Rayane, e houve a mudança ali. Pode vir, Ray? Pode.
Paz. Oi. Bom, quinta-feira eu tive uma dor na minha perna. Na verdade, já tinha 2 dias que eu estava com uma dor na perna e eu decidi ir no hospital porque eu não estava mais aguentando nem andar. Então, eu saí de casa e fui para o hospital, achando, não vou tomar uma medicação e vou voltar. Quando eu chego no hospital, tomo uma medicação, aí me passaram para um soro e eu fui para uma sala onde tinham as pessoas. E assim, a conversa começou a rolar, né? Todo mundo, e aí, tu tá com o quê? E eu comecei a falar, não, é uma dor na perna, foi até devido à vacina, eu nem sabia, mas o médico falou que foi devido à vacina. Tá pegando? Assim, coisas começaram a acontecer lá, pessoas falando, eu tive um câncer. Aí o outro falava, minha tia teve isso, teve aquilo. E naquilo eu me envolvendo com a conversa, né? Eu disse, não, é verdade. Chegou um momento que estava tão pesado aquilo que parecia que tinha caído escamas dos meus olhos. Eu falei, peraí. Aí, só que nisso, eu acredito que as pessoas não eram convertidas, né? E eu falei assim, olhei para elas assim do nada e falei assim, está repreendido, minha gente. Não, vocês não são doentes. A palavra de Deus diz que Jesus já levou sobre ele todas as dores e enfermidades. A gente está aqui por uma circunstância. Eu estou aqui por uma situação, falei até assim, no meu físico, mas no meu espiritual, eu sei quem eu sou. E ainda que os médicos me dissessem que era uma doença que não tinha cura, eu ainda prefiro ficar com a palavra, porque o meu Deus cura. E aquelas pessoas começaram a falar, é verdade, né? É verdade. Aí teve uma que tinha falado assim, o meu diabetes, eu digo, epa, o diabetes não é seu, não. O diabetes não é seu. Aí ela falou assim, é verdade. Ela até falou que estava indo, é verdade, eu estou indo em uma denominação. Eu disse, amém, glória a Deus, continuo indo lá. Eu disse, mas vocês não podem aceitar. E tinha um rapaz que estava com problema no rins e a outra mulher falando para ele, cuidado para você não perder outro rins. Eu digo, está repreendido, não aceite, você não vai perder. E aquela conversa mudou o ambiente. De repente, todo mundo falava só em cura. Naquele momento, todo mundo começou a falar em cura. É verdade. Não, eu já estou boa, E detalhe, tem alguma coisa assim. E detalhe, né? Aquele ambiente mudou completamente. Por quê? Porque veio na minha mente que eu estava me envolvendo, por um segundo eu não percebi e deixei me envolver por coisas que não são nossas, gente. Não são nossas. Independente do ambiente que a gente esteja, a gente continua com a palavra. Amém? Então é isso. Glória a Deus. Você viu a realidade que, às vezes, as circunstâncias nos leva e a gente vai sutilmente, sem perceber, daqui a pouco a gente está envolvido com ações de velha criação. Mas rapidinho, o Espírito Santo moveu ali dentro do coração, né, e despertou Rayane para que ela saísse daquele ambiente que uma nova criação em Cristo Jesus. E aquele ambiente foi mudado. Um ambiente pesado, que é um hospital, não é um ambiente de doença, infelizmente, mas a gente está lá para ser a nova criação e levar a cura para aquele ambiente, não é verdade? Então, por isso que ela fazendo a minha sobrancelha e eu só escutando a história dela, né, que ela viveu aquilo. Eu digo, isso encaixa hoje na nossa realidade. Nós precisamos estar bem atentos para não pegar junto com as conversas da velha criação. Tá certo? E lá, vamos ver em João 3:3, o que diz. A isso respondeu Jesus. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, repita comigo, não nascer de novo, mais forte, não pode ver o reino de Deus. Em verdade te digo, se você andar na velha criação, a palavra de Deus diz que você não pode ver o reino de Deus. Isso está lá na apostila do Rema. Então, nós temos que andar
na nova criação. Você tem que entender que você é uma nova criação em Cristo Jesus. Amém? Sabe, eu estava refletindo sobre a nova criação e me veio uma realidade que aconteceu comigo, aonde foi um pouco diferente o ambiente, mas que eu estava também pegando junto com a conversa. E o Espírito Santo logo nos desperta. Quando a gente está sensível, a gente diz: ei, Espírito Santo, perdão aí, Jesus, dentro da gente, e a gente começa a mudar a circunstância da realidade que está ali. Não é? Então, não é diferente com nenhum de nós, porque o mundo jaz no maligno, e a gente ainda vive nesse mundo, não é verdade? Mas a diferença é que a gente tem que entender que a gente é uma nova criação. Amém? Na nossa caminhada, nossa vida, muitas vezes acontece coisas que nos faz desanimar, nos faz desestimular, não é? Nos entristece. Nos entristece, não é? Tem um fitilho ali, amor. E a gente fica assim, pensando: será que eu estou no lugar certo? Será que existe espaço nesse ambiente para mim? Não é? Porque começa a vir coisas em nossa mente que a velha criação começa a ser alimentada. Sabe? Eu estou sendo rejeitada. Uma ação que eu fiz, eu não fui bem recebida, então não é mais para mim estar nesse ambiente, sabe? Nesse local, nesse trabalho. Mas você tem que entender que você é uma nova criação. E você precisa mudar o ambiente. Porque o ambiente já no maligno. É você que é a nova criação. Deu para entender? É nós que somos a nova criação. Nós que temos que fazer a diferença. Sabe? No serviço da casa de Deus, no cuidado com os outros, em demonstrar o amor, na comunhão com Deus. Muitas vezes a gente, no começo, a gente fazia coisas que andava até de joelho, né? Para ter comunhão com Deus. E com o passar do tempo a gente se acostumou e largou certas coisas e deixou a comunhão com Deus. Porque eu já fazia isso, no começo eu já fiz muito e agora eu já estou em outra etapa e não preciso mais fazer. Eu estava assistindo uma ministração e por um acaso acaba uma ministração, geralmente eu ligo a TV. Eu não gosto muito de ouvir coisas seculares. Ouço quando eu quero puxar algum conhecimento, saber de alguma coisa, aí eu vou lá específico e saio pesquisando. Mas geralmente eu boto músicas ou eu boto ministrações. Então, geralmente entra uma ministração dentro da outra e a gente vai ali pegando. E ontem entrou ministração de Luciano Subirá, uma ministração que ele ministrou lá em Campina Grande, dia 16, se eu não me engano, do mês passado. E ele fala sobre Pedro, sobre o amor de Pedro, aonde Jesus perguntou se Pedro o amava 3 vezes, não é? E ele diz assim que na 3ª vez, você acha que Pedro saiu feliz? Porque Jesus estava duvidando do seu amor? Não, ele não saiu feliz, porque tanto é que Pedro começou a se afastar, Pedro voltou a pescar, que não era mais a missão dele. Jesus já tinha chamado ele: ei, vem pescar almas, vem junto comigo. E ele voltou a fazer o ofício lá. Tu acha que o coração de Pedro estava bem? E depois que Jesus disse: tu vai me negar 3 vezes. Veja a posição daquele homem. E Luciano, ele começa a destrinchar aquilo dali, né, o amor, que é o servir, porque quem ama serve. O amor não é de palavra, é de ação.
É uma decisão, e quando você decide, você tem que fazer acontecer. Ah, eu amo. Tu fica na tua casa e eu na minha. Ah, eu amo. Eu vou dormir com a barriga cheia e tu com a vazia. Isso não é amor. Isso não é cuidado, sabe? Eu amo Deus, mas eu só falo com Deus quando eu me acordo. Obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida. Pronto. Aí quando deito, obrigado, Senhor, por mais um dia. Pronto. Isso não é amor. Né? Temos que aprender a ser honesto com Deus. Você precisa ser honesto com Deus. Sabe por quê? Mesmo que você não seja honesto com Deus, Ele sabe da verdade. Então, o único que vamos dizer assim, prejudicado, somos nós mesmos. E Luciano, o pastor Luciano Subirá, ele conta um exemplo que ele foi determinar logo no começo do ministério dele. Ele foi para uma igreja, convidou ele em São Paulo, e ele disse que quando chegou na rodoviária assim, ele ficou olhando um carro que até hoje ele não sabe o nome do carro, mas saiu um homem com um cap, com um smoke, todo assim, disse, seu Luciano Subirá, ele sim, ele disse que o carro era tão grande que ele não sabia comprou onde estava. E ele entrou naquele carro e daqui a pouco parou em uma casa, que ele disse que não era uma casa, parecia um palacete, uma cidade. E tinha lá os homens, e tinha duas mulheres, e tinha o povo tudo esperando. E o dono da casa disse assim, seja bem-vinda à nossa família. E essas duas cozinheiras estão à sua disposição para fazer qualquer cardápio que você precisar. E ele olhou assim, ele disse, meu Deus, ele disse que ficou constrangido, porque as mulheres, os servos era tão chique, e ele gosta de jeans, de camisa largada, e ele disse, ficou assim olhando, ele disse, pode pedir o prato, para fazer o cardápio, né, das comidas deles, pode pedir o prato que o senhor quiser. Eu estou falando não só do Brasil, de qualquer país. Aí ele ficou olhando assim, ele disse, tá certo, a senhora vai anotar ou vai gravar? Aí a mulher bem chique, aí disse assim, pode dizer, senhor. Aí ele disse, pronto, então eu quero feijão, arroz e ovo. Aí o dono da casa disse, mas o senhor não está entendendo, é qualquer cardápio, daqui ou de fora, é qualquer um, o que desejar a sua alma. Aí ele disse assim, pois bem, eu quero feijão, arroz e ovo. Aí ela disse, só isso? Aí ele disse, bote um brócolis. Aí o rapaz novamente disse assim, mas senhor Luciano, você ainda não está entendendo? Ele disse, não, quem não está entendendo é o senhor. A minha vida toda, eu fui criado com feijão, arroz e ovo. E eu tenho viajado há muito tempo e tenho comido banquetes. Você queria me impressionar, você já me impressionou. Muito obrigado por sua hospitalidade. Sua casa é muito boa, seus servos são excelentes, você tem uma generosidade. Mas o que deseja a minha alma hoje é arroz, feijão, ovo e um brócolis. Então, assim, ele poderia esbanjar ali, minha gente. Eita, vou encher a pança. Né? E ele não nega, que ele diz que gosta de comer. E tem muitas vezes que não dá para não demonstrar que ele gosta de comer. Mas ele tinha que entender que ele era uma nova criação. Que ele estava ali para fazer a diferença. Sabe? E que aquilo dali era o que desejava no momento a alma dele. E não era para satisfazer. E muitas vezes, pessoas ou nós nos envolvemos com circunstância que não é a hora, não é o ambiente, não é o local, não é necessário para satisfazer outras pessoas com vontade da velha criação. E nós temos
que ser a nova criação em todo o tempo e o tempo todo. Sabe? E eu fiquei pensando, eu digo, rapaz, Luciano está entrando na ministração. Ou eu entrando na minha ministração, alguns tópicos assim, não é? Que eu fiquei assim, aí eu assisti ontem, terminando de assistir hoje algumas partes da ministração dele. Mais na frente tem outro exemplo que eu achei tremendo mesmo, né? Então, assim, envolver-se com outra motivação no meio da nossa caminhada, o amor vai embora, sabia? Quando a gente se envolve com motivações que não é da nova criação, o amor começa a se esfriar. Vai embora, você começa a não querer estar em comunhão, você começa a preencher o espaço que você tinha com Deus, infelizmente com outras coisas, e vai achando, a velha criação vai achando que aquilo dali não tem problema nenhum, sabe? Que você está certíssimo porque você já é salva. E você começa a esquecer aquilo, não é? A única que dura é o fato de que fazemos por amor a Deus. A única motivação que dura, que nos sustenta, é o fato que a gente faz todas as coisas por amor a Deus. Sabe? Aí isso nos sustenta. Não é fácil. Das maiores missões do Espírito Santo é a restauração, sabe? E a identificação do amor é restaurar e identificar, ou pregar em nós o amor de Deus, para que a gente, um dia, a noiva do Senhor, se encontre com Ele e tenha a missão cumprida. Sabe? Essa é uma das maiores missões do Espírito Santo. Sabe? É todo dia convencer a gente, nos despertar, sabe? Tu precisa falar com teu Deus, tu precisa ser alimentada, tu precisa demonstrar o amor, sabe? Teu lugar não está aqui em vão, sabe? A casa do Senhor, tu tem um local, sabe? Tu precisa amar o próximo, não de palavras, mas de ações. O ambiente, quando você está, você precisa ser uma nova criação, você precisa mudar o ambiente, sabe? Isso é o Espírito Santo todo dia, dizendo que o amor de Deus está dentro da gente e precisa ser isso levantado em todo o tempo, para que quando a gente se encontre com o Senhor, a igreja, a noiva do Senhor se encontre, não esteja apagada, sabe? Às vezes as frustrações nos faz pensar que estamos mal. Fulana olhou para mim de forma diferente, então acabou-se, eu vou andar por outro lugar, não vou nem dar a paz do Senhor. Né? A gente tem que estar bem atento ao Espírito Santo. Você é uma nova criação, você é uma nova criação em Cristo Jesus. Quem você é em Cristo? Uma nova criação. As coisas velhas, antigas, comportamento, ação, palavras, mudou. Amém? Não importa o que atropelou você no caminho. Frustração, desânimo, palavras duras, não importa. Isso a gente vai passando e aprendendo. A gente vai pegando, tem uma parábola aí, eu não lembro se é secular, mas assim, as pedras que você pega, dá para construir uma montanha, dá para construir um muro, dá para construir uma casa, dá para edificar um lar. Não, depende da forma como você pega essas pedras. Se você junta para jogar em alguém, ou se você junta para fazer uma edificação. Sabe? A gente tem que mudar. Não é fácil, não é. Dói, às vezes, muitas vezes, a gente tem que engolir certas coisas, mas a gente tem que botar para fora a realidade de uma nova criação. Amém? Vamos ver lá em 1 João 3,18.
filhinho, não amemos de palavra, nem de linguagem, mas de fato e de verdade. Não de palavras, nem de linguagem, mas de fato e de verdade. Amém? Não basta dizer te amo. Ô irmã, paz do Senhor, amo você. Mas se a irmã disser, ô irmã, hoje eu não vou dar à senhora o que a senhora precisa não. A irmã fica com cara feia, a irmã já amaldiçoa. Nós temos que estar muito atentos. Amém? Vamos lá em Gálatas 6, 15, que diz: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão é coisa alguma, mas ser nova criatura. Não é o que você faz ou deixa de fazer, não é o seu ser de maneira assim, eu já faço tantas coisas, né? Eu sou santa, imaculada. Fulano não é. Não é isso, irmã. Está em você ser uma nova criação em Cristo Jesus. Não importa o que você deixou de fazer, não importa o que você fez no passado, não importa os seus erros, não importa. O que importa é que você é hoje em Cristo Jesus, que é uma nova criação. Isso é o que importa. Amém? Lá em 2 Coríntios 5,17. Bem conhecido isso, né? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Quem está em Cristo aqui? Flávia está em Cristo? Amém. As coisas antigas já passaram. Diga, já passaram. Eis que se fizeram novas. Então, as coisas antigas, irmão, já passou. Já estou em Cristo. Amém? Quem é uma nova criatura, ama. E quem ama, trabalha. Pedro. Eu botei aqui entre aspas, exemplo de Pedro, que eu já dei. Quem ama, trabalha. Sabe, Deus não desistiu de Pedro. E Deus não desiste de nenhum de nós. Sabe? Ele viveu um conflito lá. Mas mesmo assim, no final, o versículo diz que Deus diz assim: apacenta as minhas ovelhas. E apacentar não é só aqui pastorear diretamente aqui o pastor Cláudio, o pastor de Lucas, não. Apacentar é amar, é cuidar, é ter carinho, sabe? É demonstrar, é perguntar para uma irmã: irmã, tive saudade de você. Irmã, eu preciso fazer uma visita. Irmã, como você está? Às vezes, você pode ir numa casa que tem um palacete, como o Luciano foi, e ele preferiu comer aquilo que edificava para ele, que era forte para ele, que trazia a memória, o que dava esperança naquele momento que ele estava precisando. Mas às vezes a gente vai em uma casa que Deus nos guia, o Espírito Santo nos guia, que precisa ali você demonstrar de ação o amor que você tem por aquela família, pelaquela pessoa, sabe? E Deus, ele não desistiu de Pedro de momento nenhum. Jesus sempre perguntou, quando ele foi ressuscitado, quando Jesus ressuscitou, ele disse assim: vai, diz aos discípulos e a Pedro. Porque ele sabia o que Pedro estava passando. E a Pedro, ele especificou. E não é diferente com a gente. Não deixe que as coisas, frustrações, o não, sabe, talvez uma angústia, talvez algo que você pensava que precisava de um merecimento, reconhecimento e não chegou, não deixe isso lhe parar de existir, sabe, da caminhada, não deixe não. Deus, ele pagou um preço, já foi pago. Luciano lá tem um exemplo que diz assim, eu peguei isso aqui, que a irmã também falou aqui, domingo, a irmã que veio ministrar, ela falou sobre, ela só deu uma entradinha, né? E eu peguei aquela palavra e Luciano trouxe também um exemplo em cima disso, que é o termômetro. Não seja termômetro. E eu estava ali sentada, eu digo, uau. Sabe por quê? Porque o termômetro, ele mede a temperatura.
ele mede a temperatura. Então, não comece a medir o nível de excelência de cada irmão dentro da igreja, ou fora da igreja. Sabe? Não comece a ser você termômetro e dizer que fulano é melhor, Betrano é pior. Sabe? E eu peguei essa palavra e fiquei pensando, eu digo, meu Deus, o termômetro ele mede. Ele compara o que está alto e o que está baixo. Nós temos que ter muito cuidado. E olhe mesmo o exemplo que Luciano trouxe em cima disso, que ele diz termômetro. Nessa sua disposição de serviço, que executa... Meça sua disposição. Aí ele fala sobre o termômetro. Meça sua disposição de serviço. Não a dos outros, a sua. Meça a sua disposição de serviço, que mede se o seu amor está crescendo ou não. E só vê a sua disposição, se o seu amor está crescendo ou não, para ver a sua disposição no serviço. Meça a sua disposição do serviço. Para ver o nível do amor que você está através do servir. Quando Jesus pergunta assim, tu me amas, apacenta minhas ovelhas, ele estava dando serviço. Apacentar é trabalhar. É ir atrás, é evangelizar, é não abrir mão, sabe? É estar na casa do Senhor. É trabalho, irmão, não é folga, não. É cuidar de gente até que o Senhor volte, é levar as boas novas. E isso requer esforço mesmo. Muitas vezes a gente tem que renunciar coisas para fazer a obra do Senhor, porque a nossa missão é essa, é ir. Quem trabalha... Eita, isso aqui é Luciana ainda, viu, gente? Quem trabalha só buscando reconhecimento, quando não reconhece, quando não é reconhecido, ele para de trabalhar. Eu dizia isso em casa, viu? Com os meus meninos e o marido. Eu dizia, rapaz, eu limpo a casa, eu me acordo cedo, lavo roupa, faço isso, faço aquilo, dou uma saída aqui e volto, está tudo bagunçado e vocês não reconhecem. Quem não já fez isso, hein? Às vezes não precisa nem ter marido, ou nem ter filhos. Os filhos ainda não chegam, mas o marido começa a botar uma coisa fora do lugar, outra fora do lugar. Né? Principalmente a gente que tem homens em casa, às vezes a gente se preocupa com o quê mais? O banheiro. Não é verdade? E vocês não reconhecem, eu saio de casa, trabalho, aí faço as coisas durante a semana, os dias de folga, deixo tudo preenchido, deixa a pia limpa, aí quando chega a pia está como? Menino, bebe um copo que custa, passar água e guardar. Isso vocês não, eu não mereço não, né? Eu murmurava, irmã, murmurava, falava tanto. Pegava uma briga dentro de casa com os meninos. Vocês falam demais, a senhora fala demais, não sei o quê, né? Teve um tempo que eu falei tanto, reclamei tanto que os meninos disseram assim, agora a gente não vai fazer nada, porque a senhora não reconhece. Ele começou a dizer, não reconhece que a gente varra a casa, não reconhece que lavou alguns pratos, não é? Não reconhece que o banheiro está lavado, porque às vezes a gente só quer da forma que a gente acha que está certo. A gente começa a usar o termômetro. Não é verdade? E isso só traz coisas ruins para a gente mesmo, porque a gente começa a se entristecer. A gente acha que aquilo dali é motivo de muitos casais, muita família, não sabe entender, conversar, é conflito, começa discussão dentro de casa, diz que os filhos não são bênção, diz que o marido não são, que é uma cruz, começa a chamar de cruz,
Mas a pessoa, a cruz que Jesus carregou, você quer carregar? E a palavra de Deus diz que ele já levou. Não precisa pegar de volta, eu não quero pegar cruz nenhuma. Jesus já levou a cruz, já levou sobre a cruz. E isso é muito sério. Vou repetir. Quem trabalha só buscando reconhecimento, quando não recebe o reconhecimento, para de trabalhar. Eu já vi muita gente assim. E eu já passei por um momento assim, mas eu aprendi, cresci. Amém? Qualquer motivação vai embora. Qualquer desmotivação vai embora. Ah, deixei de ir porque aconteceu um problema assim. E ainda começa a falar, isso é muito sério, abrindo aspas. Não fale de pastor, de líder. Não fale de irmão, não fale de ninguém, gente. Porque a palavra de Deus, à medida que a gente medir, o termômetro que usar, vos medirão também. Então, temos que ter muito cuidado. Por isso que eu estou trazendo à tona o que é não ser a nova criação. Porque, às vezes, a gente só vai buscar e acha que está na nova criação. Ah, que dali, mas daqui a pouco, se passar por ali, se eu não abençoasse a pessoa que me empurrou, talvez o tropeção tinha sido maior. Porque a árvore, quem colhe é a gente. A semente, quem planta é a gente. E a gente vai colher do fruto. Amém? Não é fácil conseguir a caminhada, prosseguir a caminhada. Não é fácil, não. É fácil? Não. Porque o mundo já é do mal. A gente aqui é diferente. A gente aqui tem que andar diferente. Mas todo dia, Deus coloca uma força dentro da gente. Aleluia! Aleluia! Todo dia. Há uma reposição de forças renovada. Amém? Vamos lá em Hebreus 11, 34. Hã? Eu acho que eu errei, né? Não é isso não. Tira isso, Manu. Acho que eu errei alguma coisa. Depois eu volto. Quando a gente não consegue enxergar aonde estamos, a gente não consegue imensurar o que falta a ser buscado. Olha, quando você não conhece quem você é em Cristo Jesus, quando você não conhece que você é uma nova criação, você não consegue buscar, não consegue alcançar a imensidão de coisas que Deus tem para nós, sabia? Porque cria uma barreira. Você começa a buscar só entulhos velhos, que sufoca. Vocês já viram esse programa, né, de acumuladores? Que coisa terrível. E eles começam, muitas vezes, você perguntar como foi que isso aconteceu. Não, eu gosto disso, eu gosto disso. Ele não consegue ver a montanha de lixo, de problema que surgiu dentro do seu lar. Porque as coisas velhas ficaram pregnadas neles. E eles não conseguem enxergar que eles são livres, que aquilo não pertence a eles. E muitas vezes, no mundo espiritual, no mundo físico, isso é realidade. Coisas sufocam que você não tem mais tempo para nada. Vamos lá em Salmo 139, 23 e 24. Olha o que o salmista diz. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia pelo caminho eterno. Se o salmista, ele fazia isso, por que a gente não pode fazer? Sem o som do meu coração, sabe? Vê se há dentro de mim algo errado, algo que está acontecendo, o qual eu não estou enxergando. E guia-me.
guia-me, guia-me. Cadê os meninos? Luciano, meu tempo acabou, mas dá tempo. Só um pouquinho. Luciano, ele trouxe aqui um exemplo que aconteceu quando o filho dele nasceu. Ele foi na casa dos pais, onde ele morava, levar o filho, né, para os pais conhecerem. Foi ele e a esposa. Então, quando viaja com criança, a gente anda com a bagagem toda, né? Quase a casa toda. O carro não cabe para ninguém, só as crianças, e às vezes as crianças têm que se adaptar aos apertos das malas, das coisas, porque vai carro, vai tudo, né? E ele disse que chegou na casa do pai dele, a casa do pai dele é pequena, né? E só tem 2 quartos, o quarto do pai e o quarto que ele e os irmãos dormiam. E ele disse que tirou as coisas todinhas do carro e botou lá no quarto, que é o quarto que eles iam dormir, e não percebeu que o quarto era o quarto ali onde ele viveu a vida toda. Ele botou lá. Mas teve determinado momento que a esposa precisou de fralda e pediu que ele fosse pegar no quarto. E ele já estava mais descansado da viagem, então ele foi lá no quarto e abriu a porta do quarto. Quando ele abriu a porta do quarto, que olhou para as coisas, ele disse que deu um flash assim de lembrança na mente dele. E ele não se conteve, ele ficou na porta segurando e as lágrimas correndo, porque ele percebeu ali, o Espírito Santo trouxe à memória coisas que ele fazia e que ele deixou de fazer. Ele disse que quando olhou ali naquele quarto pequeno, com os móveis que já existiam e as coisas que ele trouxe do menino, ele disse que ficou olhando e logo veio à memória um cantinho lá na parede, aonde ele mais novo, quando ele trabalhava no banco e logo trabalhava no período da tarde e à noite, ele largava no fim do dia e ia para a faculdade. E ele dizia à mãe dele: mãe, de 7 às 11, pode chegar, quem chegar aí não me chama, porque eu estou em oração. Todos os dias, de 7 às 11, ele estava em oração naquele cantinho. E Deus trouxe à memória o princípio dele ali. E ele começou a ver que ele saía daquilo dali, daquele cantinho, quando os joelhos doía. E a mãe antigamente fazia os tapetes de pedaço de tossal de tecido, e aquele tapete. E ele sentava naquele tapete, depois ele deitava no chão, e ele ficava ali de 7 às 11, todos os dias em comunhão com Deus. E ele começou a chorar. Ele começou a chorar, porque Deus falou com ele e disse: por que você não me busca mais? Luciano subirá. O filho dele só tem 20 e poucos anos. Guilherme, se eu não me engano o nome. Porque muitas vezes a gente se deixa se envolver com coisas e a gente esquece de buscar a Deus. E estar em comunhão com Deus, sabe? Coisas que a gente fazia no começo, a gente começa, porque eu já estou em outro nível. São coisas de velhas criaturas, isso não é de Deus, é de Satanás. Eu não posso mais e não pretendo, ou não preciso mais passar tantas horas buscando ao Senhor. E aí as consequências vêm, irmãos. Os problemas surgem e a gente não sabe o que fazer, porque a comunhão, o alimento, a força que é para estar dentro da gente, a gente perdeu. A gente só dá um pedacinho do dia da manhã ou do dia da noite. A gente tem que ter muito cuidado. Ou então a gente acha que a gente já estudou demais, a gente sabe da palavra, mas faltou a unção. Por isso que a Bíblia diz que a letra mata. Sabe, eu queria que... Pode aumentar coisinha mesmo.
o sonzinho. A voz de violão mesmo. De violão, de guitarra. E é uma bateria bem suave aí. Como... que a gente refletisse um pouco, sabe? Sobre essa... ser uma nova criação. Você pode ficar à vontade. Ou ficar de joelho, ou ficar em pé, ou andar um pouco, mas você e Deus, ou sentada, reflita um pouco, sabe? Assim como o salmista diz, vê se é em mim, sabe? O que é que precisa ser mudado dentro de mim, sabe? Não olhe para mim, feche seus olhos. O que é que precisa? O que é que precisa ser mudado dentro de mim, Deus? Sabe, o que é que eu fazia no passado, no começo? Por que eu deixei de fazer isso? Por que eu deixei de fazer isso? Sabe? Às vezes, os universitários, né? Eles se acordam, eu escutava muito minha nora dizer que se acordava 3 horas da manhã para estudar. Para dar o melhor para o seu estudo. E às vezes a gente precisa estar em comunhão com Deus nesse horário e a gente recua. A gente precisa voltar ao primeiro amor, sabe? A gente precisa deixar o Espírito Santo fazer a sua missão dentro da gente, que é levar a noiva de Cristo pronta para encontrar o Senhor no dia que Ele vier. Oh, Deus. Oh, Senhor. Deus não está dizendo que você foi abandonado, não. Que você não presta mais, sabe? Que você não tem um lugar no reino de Deus. Não. Ele já pagou o preço, foi pago. Jesus pagou o preço, Ele não abre mão de nenhum de nós. Ele não abre mão, não importa o que aconteceu. Ele não abre mão. Ele não abre mão, porque já foi pago. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Sonda, Senhor, meu coração.